né, no nosso país, no mundo todo, mas o nosso país não é uma exceção. Sim. Né? E por conta da gente viver ainda num país onde existe uma grande desigualdade social, essas dificuldades e diferenças só se ampliam. Claro. E aí se cria situações como essa, né? Que rolezinhos infantis. Exatamente. Mas em programas infantis, mas num projeto que essa minha colega de publicidade fez com as crianças na periferia de São Paulo, ela perguntou qual a pauta que vocês querem fazer, né? Eles decidiam os assuntos. Olha, nós queremos discutir os baixos salários dos nossos pais. Olha só. Né? Nós queremos que eles recebam mais. Nós queremos que eles possam ter dinheiro para nós brincarmos, né? É muito lindo. A gente vê como eles têm uma responsabilidade enorme, um senso de realidade muito desenvolvido, uma sensibilidade, uma solidariedade com a família também, né? Porque eles fizeram um manifesto, inclusive, né? Com cartazes, queremos mais horas de lazer, mais brincadeiras, né? Eu quero meu pai junto comigo, quero meu pai mais feliz, né? Sim. Eles não queriam bens. Sim. Né? Sim. Mas eles queriam justiça. Então, e foi muito bonito, porque a gente vê que coloca por terra essa questão, né, de a gente sempre vitimizar a criança, vitimizar também ou culpabilizar a publicidade, como sempre sendo esse motor, né, de problemas. Né? A publicidade também é muito responsável quando desenvolve campanhas sociais de incentivo, de educação, de leitura, e aí ela não é lembrada, né? E esses exemplos são muito mais tem muito mais volume, acontecem muito mais do que o contrário. Exatamente. Num restaurante, e o menino pegou o pai, terminou de comer um picolé e jogou o saquinho com palito e caiu ao lado do lixo. Ele levou-lhe uma xingada do filho. Sem dúvida. Coisa mais bonita do mundo. Isso, então. Agora, tem vários exemplos. Eu trabalho com pesquisa de mercado. Uma coisa que eu já vi acontecer em grupos, por exemplo, teste de embalagem de produto. Meninos e meninas, ou a minha impressão foi casualidade em todos os grupos, né? Meninos e meninas pulam pela cor cor-de-rosa, pelo cor-de-rosa. Aquele rosa aberrante, né? Rosa choque mesmo, pulam. Num segundo momento, aí vem a castração. E o menino controle, diz, né? Diz, não pode, não pode. É a mesma coisa, né? Porque alguém imputou isso na cabeça dele, né? Nós temos essa inversão, né, na cabeça aqui, dessa proibição do rosa, do azul, quem pode, quem não pode a gente usar. Não poderia não pode brincar de boneca, né? Menino não pode brincar de boneca, menina não pode brincar de carrinho. Para a publicidade, por isso. Nós somos o país do futebol. E no nosso país as meninas não jogam futebol. Não pode jogar futebol. Né? Nos Estados Unidos já é o esporte mais popular entre as meninas. Né? É o futebol. Então, enfim, eu acho que todas essas questões elas fazem parte da nossa evolução mesmo, enquanto sociedade, enquanto seres humanos. Né? A gente está mudando, o mundo está mudando uma velocidade tão grande que eu acho até ingênuo a gente pensar que um segmento da economia, que é a propaganda, é a publicidade, tenha esse poder de influenciar toda uma geração. Né? Até porque a gente está falando de cérebros pensantes, né? Eu tive aula com uma neurocientista carioca chamada Suzana Herculano Rosel. Ela escreveu um livro chamado Sexo, Drogas, Rock and Roll e Chocolate, que ela fala da questão da dopaminérgica, né? Do que influencia e tudo mais. E ela falava da história da propaganda que se faz hoje em dia do Ministério da Saúde em relação à questão das drogas, né? Que coloca a pessoa lá no fundo do poço, né? E ela dizia assim, se colocasse uma coisa para a pessoa pensar que não é lá no fundo do poço que ela inicia, e sim é no consumo
consumo, né, esporádico que ela vai tendo e tal, talvez a pessoa se identificasse um pouco mais com aquilo e pudesse de algum modo. Mas aí ela diz ao mesmo tempo assim, isso não é uma coisa que a gente pensa. Tu vais olhando ali e tu sente. Não, eu só vou estar no fundo do poço quando eu estiver ali, né, usando crack jogado no meio da rua, né? Então, assim, eu acho que é essa a questão. A gente tem que pensar que ao invés de só a questão influência de pensamento, tem uma emoção. Então, quando eu vejo, sei lá, né, o Pavlov, que é um psicólogo comportamental, ele tinha um experimento que era assim, ele pegava o cachorro, mostrava a carne pro cachorro e tocava um sininho. Daí, daqui a pouco, ele podia tocar o sininho e o cachorro salivava e não precisava mais mostrar a carne. E aí ele diz isso, quando a gente tem uma sensação de emoção, de que a gente quer alguma coisa, não tem a racionalização, às vezes, de que a gente pode não ter. Né? E aí eu acho que é aí onde entra a história da família, de a família ajudar a dizer, pera lá, exatamente, vamos pensar, vamos pensar agora, tá, por que tu quer isso? Eu tenho uma amiga que tem 3 filhos e ela faz uma coisa que eu acho muito legal, no Discovery Kids tem 599 mil propagandas em relação a brinquedos, né? Daí ela diz, tá, vai anotando, anota tudo. Tu tem 3 datas que tu podes pedir, Dia das Crianças, teu aniversário e Natal. Faz a lista. Quando chegar no dia, tu escolhes o que tu queres, né? E aí não tem essa história de entra na loja, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero, né? Porque o Discovery Kids é uma combinação, assim, razoável para as crianças, né? Pessoal, quem já não viu, quem já não viu uma mãe oferecer refrigerante, não vou dizer qual é a marca, uma mamadeira para criança? Sim. A criança nunca foi exposta àquilo. Não. A mãe, se gostar daquele refrigerante, ela que tome. Né? Eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? Eu consumo, é a criança que está pedindo, mãe, eu quero Coca-Cola, a mãe que está dando. Agora vai fazer o quê? E a propaganda é culpada também pela mãe que tá dando. Depois que a gente prova é bem gostoso, né? É verdade. Pessoal, nós vamos fazer mais um intervalo, nós temos 2 ainda e são 10h47, então a gente vai fazer uma pausa, voltaremos em instantes e aí, daqui a pouco depois do intervalo, tem mais alguns exemplos de propagandas aqui que a gente vai mostrar para você também e falar mais sobre o assunto. Até já. Estamos de volta com Conversas Cruzadas aqui na TV Com, são 10h50. Antes de fazermos as considerações finais que virão no outro bloco, a gente separou aqui algumas peças publicitárias antigas, principalmente, para a gente falar um pouco sobre. E, evidentemente, que todo mundo está liberado para comentar o que quiser. Essa aí é fantástica, que é da década de 30, da cerveja Mouse Beer, e diz o seguinte: a cerveja doce para senhoras e crianças, inclusive com E, o tônico contra a anemia e palidez. Faz um comercial hoje, a gente estava falando há pouco de cerveja, né? Coloca um comercial hoje dizendo que a criança pode tomar, vai preso na hora. É porque a gente tem deve vir daí a lenda de que fazia bem para amamentação. Exatamente. Tem mais alguma imagem também, algumas que a gente separou, a gente pode mostrar. Essa aí é da PUC, marca de moda infantil, que fez uma campanha que causou polêmica, 2 crianças abraçadas a poucos minutos de um beijo. Também aqui vai um pouco da cabeça de quem olha a propaganda, né? A interpretação é um campo aberto, né? Exatamente. Então... adiante. Eu também acho... Temos essa que é do Jeans Startup. Deve ser da década de 80, né? Anos 80, exatamente. A apelação da sensualidade infantil na publicidade. Mais uma. Essa aí, o site de onde nós pegamos, que é o propagandashistóricas.com.br, não tem o registro da data e nem o país desse anúncio. Década de 30, não sei. Provavelmente década de 30 aí de Todd. Pelo layout, exatamente. Estimulando a violência. É isso aí. Adiante, temos mais uma, o DKV, marca de automóveis. O garotinho está no banco da frente do carro, sem o cinto de segurança, propaganda de 65. E aí o texto diz o seguinte: não adianta querer competir com quem dirige um DKV V-Mag, o motor adora a estrada, mantém o mesmo regime de velocidade por tempo indeterminado. Você só corre um risco de ficar vaidoso. Aí a gente não tinha nem a obrigação do cinto de segurança, né? Então o contexto Eu acho que eles davam um brinde quando vendia o carro, um uísque até. Exatamente. Eu acho que é assim, eu acho que nessa época é assim. Não era um brinquedinho, era um uísque. Era um uísque. Deveria vir no porta-luvas. Já sai tomando. Tem mais charuto? Mais alguma? Olha aí. Essa é do refrigerante 7-Up, de 55.
um bebê matando a sua sede com a bebida, que eu acho que é o que a gente estava falando antes. A mamadeira. Próximo, serviu de inspiração. E por fim, uma de 74, que é a linha de hidratantes corporais Love's Baby, com uma série de propagandas usando a inocência infantil como a campanha. A polêmica girou na temática da construção estética, com um adulto caracterizado como criança, apresentado com o título "Por que a inocência é mais sexy do que você pensa?". Essa é dos Estados Unidos. E aí? É que, na verdade, a malícia, né, existe, ela é constituída pelos adultos, né? Então, assim, a criança, ela tem uma descoberta em relação ao corpo dela e até a diferença sexual e tal. Eu vejo no consultório muitos pais apavorados, né, de que, ela diferenciou isso, diferenciou aquilo, e ela tá se tocando e tudo mais. Eu digo, a criança nessa idade, 4, 5, 6 anos, ela não tem a malícia que o adulto tem. Então, aquilo não tem uma questão sexual, né? Tem uma questão de descoberta, né? Então, assim, eu acho que essa questão mesmo da propaganda tem a ver com a percepção que a gente constrói em relação àquilo.